Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo que está ligado a você, viu? Em nome de Jesus. Meus amados, quero trazer uma reflexão aqui, baseada no capítulo 14 do livro de Provérbios, no seu versículo 12, que diz: há um caminho que para o homem parece reto, mas o seu final é caminhos de morte. Aí eu vou e pergunto: que caminhos é esse? São esses, na verdade, né? Que ao homem parece um caminho reto, um caminho bom, mas que o caminho no final vai se apresentar como um caminho de morte. É um caminho de morte. Para que a gente venha entender isso, a gente tem que voltar lá no início das coisas, aonde tudo começou, porque tem muita gente que desfaz do Velho Testamento, acha que o Velho Testamento já não é mais aplausível, já não é mais para ser utilizado, mas se você for pregar, o Novo Testamento ele está todo ornamentado, todo baseado no Velho, que para mim não é velho, é novo. E no versículo 28 do livro de Deuteronômio, vai dizer assim, ó. Não vou ler tudo porque é extenso o capítulo, mas a Bíblia fala de dois caminhos configurados em promessas. Quando você começa a ler no início do capítulo, o título do capítulo, até o versículo 15, está denominado a promessas de bênção, ou seja, caminhos de bênção, vamos se dizer assim. No versículo 15 e diante, já tem por título promessas de maldição, caminhos de maldição. Então, depois vocês leem aí com mais tempo, mas do versículo 1 do capítulo 28 até o versículo 15, Deus purinho falando acerca de quem procurar andar no caminho da bênção. Do versículo 15 em diante, né, até o seu término, Deus fala acerca de maldições. E olha que é versículo pra caramba, viu? Que tem aqui falando acerca de o Senhor te fará voltar hoje. Rapaz, é tanto versículo. Para as bênçãos só é 15. Mas você vê o peso do problema que quem procura andar em caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Você vê o peso, a quantidade de versículos. Do 15 até o 68, Deus purinho falando que é só problema para a vida de quem procura andar nesses caminhos que parecem ser de vida, mas são caminhos de morte. Aí eu vou e pego isso como um exemplo e uso para poder trazer essa reflexão. Velho, a gente tem que a todo custo buscar discernimento em Deus. Buscar discernimento em Deus. Quanto mais nesse século que a gente está vivendo, esses dias que nós estamos vivendo, nós temos que ter muito discernimento da parte de Deus para poder saber identificar o que é dele e o que não é, porque tem tantas falsas verdades sendo aí expostas que parecem ser verdade, mas não tem fundamento, não são verdades absolutas que a gente conhece à luz das Escrituras, e muita gente, por falta de conhecer o que Deus diz, acaba indo nessa ideia de que todo mundo é abençoado por Deus, de que todo mundo é de Deus. Meus amados, se todo mundo fosse de Deus, como todo mundo diz que é de Deus, será que a gente estava vivendo nessa bagaceira aí, só falando assim, bagaceira de mundo aí, onde você liga a televisão, você só vê derrota, só vê miséria? A gente sabe que há uma promessa para que essas coisas venham a acontecer, que são palco, né,
esse cenário é palco para a volta de Cristo, nós sabemos, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a simplicidade que tem se levado às coisas, que não é para estar levando com simplicidade, é para poder levar com bastante cautela, bastante espiritualidade, porque o inimigo, Satanás, está operando de tal forma, de tal maneira, na vida de um monte de gente aí. Tem um bocado de enviado mesmo, um bocado de adébito, um bocado de cavalo mesmo de Satanás na face da terra, que está sendo um instrumento de destruição para a vida de um monte de gente, e um bocado de gente está com os olhos fechados, está com seus olhos cheios de escamas, não estão enxergando. Mas é uma realidade que tem que ser pregada, meus amados. Tem que ser pregada. A palavra de Deus diz que o inimigo, Satanás, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, a função dele, a Bíblia vai dizer no livro de João que ele é homicida desde o princípio. Ou seja, ele não tem outro objetivo a não ser destruir mesmo a vida do ser humano. E todos nós precisamos estar revestidos, todos nós precisamos estar em Deus, com discernimento de Deus, para poder enxergar as astúcias ciladas que Ele tem preparado para nos destruir. Ele não cessa. Não pense em você que você não é alvo dele, você que busca, você que não busca, todos nós somos alvos dele. Ele tenta nos destruir. A Bíblia vai dizer que ele anda como um leão, querendo nos tragar, querendo nos destruir, nos devorar. É a realidade. Pare de fantasiar as coisas. Não vivam achando que está tudo mil e uma maravilhas, porque não está. O inimigo está operando porque ele sabe que já é a última hora. Ele sabe que está perto do meu Senhor voltar. Ele sabe que Jesus já está à porta. Ele sabe que as coisas do fim já está se terminando. Jesus, ele foi questionado no capítulo 24, livro de Mateus, acerca do fim. E Jesus, ele deu um sinal tão forte acerca do fim, que a gente está vendo hoje aí, nação se levantando contra a nação. E não venha para cá querer botar ideias, sistematizar palavras, discursos, querendo simplificar e romantizar esses acontecimentos, porque não vai colar. É a palavra se cumprindo. É a palavra se cumprindo. Abra o seu olho. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. Como nunca antes Jesus, ele está voltando. Talvez você tenha as suas decepções de ter ouvido isso há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, de que Jesus estava voltando. E eu até te peço perdão pela falta de conhecimento das Escrituras de muitos que pregavam por conta de ver os movimentos, as ações. Mas hoje, quando você pega a palavra com todo o conhecimento, com toda a tecnologia que nós temos, e a gente vai somando as coisas, a gente vê que de fato Jesus está voltando. A gente vê que Jesus está voltando e ele está próximo. E ele ainda está lhe dando a oportunidade. Você que ainda aí está vivendo nessa vida desgraçada de pecado, vida de destruição, ele está lhe dando a oportunidade. A vida não se resume em mesa de bar, a vida não se resume em prostituição, em roubo, em mentira. A vida não se resume isso não, irmão. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo e seremos julgados. E ele vai pedir para abrir as nossas mãos e ver as nossas obras. E aquele que tiver obra boa, a palavra diz aqui, ó, receberá galardão. E você, meu amigo, que está aí achando que a vida é essa vida de mulherengo, cheia de mulher, essa vida de mentira, essa vida de droga, de cachaça. E você... Se Jesus, só trazendo aqui um exemplo, se esse céu se abrisse hoje aí
Tira esse conformismo de dentro de você de, eu vou pro inferno mesmo. Isso é uma coisa que Satanás está empregando dentro do seu coração. O céu é real e é bom, meu amigo. Quero o céu, diga que você vai pro céu. Que Jesus abençoe a sua vida, viu? Aqui não é uma expressão de fazer você entender que o céu é real e ele é bom. A Bíblia diz que lá não vai haver mais choro, não vai haver mais doença, não vai haver mais planto, não vai haver mais dor. Lá só vai haver coisas boas. E Ele está te chamando para poder viver essas coisas boas. E o tempo é aqui, não é depois daqui. Depois do fim, segue-se o juízo. Creia nisso em nome de Jesus. Se revista do homem que é criado segundo a imagem de Deus. Aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe para que suas mãos venham ajudar o necessitado. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for promover e edificar a vida dos que ouvem. Pare de ficar xingando, pare de ficar com palavras negativas na sua boca, amaldiçoando a vida de outros. Capítulo 4 do livro de Efésios, tudo isso aí que eu falei aqui agora. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. O verdadeiro evangelho é esse, te chamar para você acordar dessa inércia e te chamar para uma consciência de que nós temos que ter responsabilidade acerca de nossas vidas. Nós vamos prestar conta. E o tempo para que a gente venha procurar fazer a nossa poupança espiritual é em vida, depois da vida, meu amigo. Não tem mais para onde ir. Segue-se o juízo agora, esperar o juízo. Esperar acontecer o que o apóstolo Paulo nos revela, que os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estaremos vivos seremos transformados em um corpo glorioso, a nos encontrar com Cristo nos ares e reinar com Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queira isso para a sua vida. Tire essa ideia, a gente vai para o inferno mesmo, a gente lá ele, eu não, vou para o céu, vou morar com Jesus. E você também, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe.